amigos telespectadores da Rede de TV+, TV Arte HD. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Plantão de Notícias. E você confere as principais manchetes da semana com as notícias do mundo, do país e dos municípios. Começa agora mais um Plantão de Notícias. Bancada evangélica critica imagens de Flávio Dino com Bíblia. Maduro intensifica ações de tomadas de Essequibo após plebiscito. Congressistas buscam alternativas para decisões do STF sobre orçamento secreto. Israel amplia a ofensiva contra o Hamas. E partidos políticos no Brasil enfrentam a perda de filiação na polarização crescente. No esporte você confere a final do Brasileirão na próxima quarta-feira e as possibilidades do que cai para a segunda divisão. Começa agora mais um Plantão de Notícias. Bancada evangélica critica imagens de Flávio Dino com a Bíblia Sagrada e abre aspas, comunista enganador, fecha aspas. Indicado por Lula ao STF, o ministro da Justiça fez registro ao lado do arcebispo de Brasília. Políticos religiosos não gostaram do aceno. Uma publicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, incomodou a bancada evangélica do Congresso Nacional, que atualmente trabalha contra sua indicação ao Supremo Tribunal Federal. Na última sexta-feira, o aliado do presidente Lula esteve com o arcebispo de Brasília, o cardeal Dom Paulo César Costa, e fez registros ao lado do religioso, nos quais segurava a Bíblia Sagrada. O presidente da bancada evangélica no Senado Federal, Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, ironizou a iniciativa e comentou, além de carregar a Bíblia, Flávio Dino deveria ler a Bíblia. Assim, deixaria de ser comunista, comentou o senador. O presidente venezuelano Nicolás Maduro celebrou nesta segunda-feira o resultado do plebiscito sobre a soberania da região de Essequibo. O pleito é considerado um dos primeiros passos do líder bolivariano em direção à anexação formal de grande parte do território da Guiana, o que proporciona acesso a grandes reservas marítimas de petróleo. Eleitores foram às urnas no domingo e responderam às 5 perguntas relacionadas ao direito da Venezuela sobre o território. Os eleitores foram às urnas no domingo e responderam às 5 perguntas relacionadas ao direito da Venezuela sobre o território da região de Essequibo. O resultado foi similar em todas. Mais de 90% consideram que a área pertence à Venezuela. Nesta segunda-feira, Maduro celebrou o resultado e prometeu recuperar Essequibo. Já o vice-presidente da Guiana, Barhat Jagdeu, afirmou que se prepara para o pior cenário possível e que busca aliados para ampliar as defesas das fronteiras guianenses. Essequibo é uma região de 159 mil quilômetros quadrados na fronteira leste da Venezuela. Cerca de 250 mil pessoas moram nessa área, que ocupa praticamente 2/3 de todo o território da República da Guiana. Essa mesma região fazia parte do território da Venezuela quando o país se tornou independente na primeira metade do século XIX. Nas décadas seguintes, entretanto, foi ocupada por ingleses que colonizavam a região da Guiana. A crise estava em banho-maria até o início dos anos 2010, mas voltou à tona com o crescimento na exploração mineral da região e com a descoberta de grandes reservas de petróleo na margem litorânea de Essequibo. Bom, como vocês viram aí, a pergunta que fica no ar é a seguinte: qual o interesse da Venezuela em anexar o território da Guiana? Bom, o que acontece é que não se trata apenas de uma possível guerra para tomar um pedaço de terra. Trata-se de tomar um mar de petróleo que existe naquela imediação. Portanto, a possibilidade de internacionalização do conflito em virtude da importância do que está em jogo é muito grande. Nicolás Maduro procura fortalecer sua posição política interna para as eleições marcadas
para 2024, mexendo numa questão com a qual todos estão de acordo: incorporar a região à Venezuela, inclusive a oposição, tradicionalmente um país pobre e com baixos indicadores sociais. A Guiana tem vivenciado um bom momento econômico. Nos últimos anos, devido à descoberta de reserva de 11 bilhões de barris de petróleo e outros bilhões de metros cúbicos de gás natural. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o FMI, a Guiana teve maior crescimento econômico entre todos os países do mundo em 2022, com um avanço de 62,3% do Produto Interno Bruto, no PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Em setembro, o FMI projetava um crescimento de mais 38% neste ano. Abre aspas. Os Estados Unidos têm interesse na exploração do petróleo da Guiana e na derrubada do governo de Maduro. Mas, por outro lado, a Venezuela tem sólida relação com a Rússia e a China. A Venezuela se tornou uma base militar e tecnológica da China e da Rússia. Portanto, a internacionalização do conflito pode ser uma coisa realmente explosiva. A área em questão é conhecida por suas riquezas em ouro, diamantes e petróleo. Não é à toa que a Venezuela está criando aí esse quiprocó todo. Em meio a esse cenário de tensão entre os dois países sul-americanos, o governo brasileiro mobilizou tropas e diplomatas para evitar uma escalada na crise. Em nota, o Ministério da Defesa diz estar acompanhando a situação. As ações de defesa têm sido intensificadas na região da fronteira ao norte do país, promovendo maior presença militar, declarou o embaixador. E a crise entre o Congresso e o governo federal continua. Após o Supremo Tribunal, o STF, considerar o orçamento secreto inconstitucional, deputados buscam criar uma nova forma de ampliar, receber e distribuir o dinheiro com pouca ou nenhuma transparência. Acompanhe. A mesa diretora da Câmara dos Deputados tem 11 integrantes. É considerada uma das comissões da Casa e, por isso, pode apresentar emendas ao orçamento. As indicações, porém, se restringem a questões administrativas e legislativas do Congresso. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, a ideia do presidente da Casa, Arthur Lira, é mudar isso e fazer com que as emendas da mesa permitam indicações para obras e envio de recursos a municípios em ano de eleições municipais. É uma espécie de novo orçamento secreto, uma forma de distribuir dinheiro entre aliados sem critérios técnicos e transparência. Bom, o plano de um eventual ataque ao Planalto já está delineado. Reeleito para o comando da Câmara com 464 votos de 503 possíveis, Lira é o parlamentar mais poderoso do país e, informalmente, ainda chefia uma confraria que reúne líderes de partidos da Câmara. E agora eles querem criar essa figura das emendas parlamentares das mesas diretoras para manter essa lógica de liberação pulverizada sem aderência ao planejamento. Não há consenso entre os integrantes da mesa, que querem evitar dar poder excessivo à Lira na hora de distribuir o dinheiro. Mas isso não quer dizer que o Congresso desistiu de driblar a decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir o orçamento secreto e conseguir mais recursos do orçamento da União. Em 2020, as emendas parlamentares passaram de 36 bilhões de reais. No ano seguinte, foram quase 34. Em 2022, caiu para menos de 26 bilhões de reais. Mesmo após a proibição do STF, as emendas chegaram a 36 bilhões este ano. No ano que vem, a previsão é um recorde de quase 38 bilhões de reais. O Legislativo agora coloca o Supremo na linha de tiro. Recentemente, essa PEC a respeito das decisões monocráticas do STF mostra bem a tensão, o Executivo enfraquecido, e ninguém freia, ninguém coloca algum mínimo parâmetro de controle em face do parlamento. Então, é algo disfuncional numa parcela cada vez maior de recursos do Orçamento Geral da União. E após o término de um cessar-fogo de uma semana, Israel
expandiu sua ofensiva para o sul da faixa de Gaza. As forças armadas visam líderes do grupo Hamas, que estariam escondidos na região. No entanto, os ataques resultarão em destruição e mortes. Do alto é possível ver os flashes das explosões que iluminam o céu em Khan Yunis, ao sul de Gaza. Lá embaixo, carros com os primeiros feridos não param de chegar ao superlotado Hospital Nasser. Israel pediu evacuação em massa da cidade ao sul e ampliou sua ofensiva, bombardeando alvos em todo o enclave. Centenas de palestinos que atenderam ao apelo chegaram a Muwazi, a área onde está localizada um dos campos de deslocamentos. As pessoas têm construído tendas à beira de estrada e dormem em abrigos improvisados e com poucos suprimentos. O porta-voz do governo israelense disse que vai continuar engajado a atacar e destruir os terroristas do Hamas. O primeiro-ministro palestino, Mahmoud Shtayyeh, fez um apelo ao Tribunal Penal Internacional e pediu celeridade à investigação sobre supostos crimes israelenses. E destacou que o fato de não responsabilizar o governo de Benjamin Netanyahu pelos crimes passados encorajou as ações atuais. Enquanto isso, médicos e paramédicos desse hospital em Gaza têm lutado para tratar dezenas de pacientes que chegam após os ataques. Sem capacidade para receber os feridos no interior do prédio, os profissionais de saúde atendem pacientes caídos no chão do lado de fora da unidade, onde salvar vidas se tornou uma missão quase impossível. Já no Brasil, a vitalidade de um partido político não é apenas medida pelo número de pessoas eleitas, mas também pelos filiados. Recentemente, dados do Supremo Tribunal Eleitoral revelaram que no último ano, 19 das 30 siglas registradas no Brasil perderam filiados. Acompanhe essa matéria. No Brasil, a importância de um partido político costuma ser medida pela quantidade de pessoas eleitas pela sigla. Mas o número de filiados também é um indicativo importante. E nesse quesito, a maioria dos partidos teve mais perdas do que ganhos no último ano. Das 30 siglas registradas no Superior Tribunal Eleitoral, 19 perderam filiados. Quem mais encolheu foi o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. 26.258 pessoas desistiram da sigla. Em seguida vem o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. No último ano, ele perdeu 21.833 filiados. Já entre os partidos que conquistaram novos adeptos, sem a incorporação de outras siglas, estão o PSOL e o PL. E nós vamos acompanhar agora as notícias locais com o jornalista Maurício Aragão. Vamos acompanhar primeiramente as manchetes. Carioca de kart reúne 140 competidores em Guapimirim. Magé teve finais no futsal dos Jogos Estudantis. Canal de Medeiros segue sendo problema em Rio das Ostras. E a Prefeitura de Teresópolis promove encontro com catadores da cidade. Segue com você, Maurício Aragão. Cerca de 140 kartistas estiveram participando no último sábado da etapa decisiva do Campeonato Carioca de Kart. A competição foi disputada no kartódromo de Guapimirim, que teve também como um atrativo especial a comemoração dos 20 anos daquele espaço e 33 anos da cidade de Guapimirim. O evento foi transmitido ao vivo também aqui na programação da TV Arte HD, Rede TV+, em parceria com a Federação de Kart do Rio de Janeiro. Um dos destaques da competição foi o carioca Gabriel Fernandes, que se tornou campeão carioca da Júnior 125, campeão estadual da Júnior 125 e vice-campeão na F4 graduados no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, que foi disputado em paralelo. O final de semana foi recheado de esportes em Magé, além da conquista da Copa Mundo do Futsal
sub-17, também aconteceram as finais dos jogos estudantis ou jogos escolares no município. Foi no ginásio poliesportivo Renato Medeiros, em Fragoso, com a participação de 10 equipes e 9 unidades escolares. As escolas campeãs foram a Escola Municipal Doutor Antônio da Rocha Paranhos, no masculino, e a Escola Municipal Bruno Rodrigues, no feminino. Uma triste rotina em Rio das Ostras. O canal de Medeiros segue com mato alto, muitas gigogas, lixo e entulhos. Os moradores do bairro Âncora denunciaram no jornal O Dia estado precário do local, dizendo que o mesmo coloca inclusive em risco a qualidade de vida, com a presença frequente de larvas de mosquito, ratos, baratas e até mesmo cobras. A região se torna um ambiente insalubre. A verdade é que o canal de Medeiros é um problema crônico que a todo ano necessita de uma atenção que não vem das autoridades. Justiça seja feita, não só responsabilidade do município, mas também do Estado, através do INEA, o Instituto Estadual do Ambiente. Uma informação importante para os contadores de Teresópolis. A Prefeitura estará promovendo na quinta-feira, dia 7, às 14 horas, no Teatro Municipal, que fica no segundo piso da Prefeitura, um encontro para esclarecer sobre fiscalização do Simples Nacional e ainda dos cartões de débito e de crédito das empresas. Também estarão em pauta as exigências do Programa de Educação Fiscal Nota Terê Premiada. O encontro às 14h desta quinta-feira faz parte do Plano Anual de Fiscalização da Prefeitura, que consolida o planejamento da fiscalização da administração tributária para o ano em curso. Vamos agora à previsão do tempo. Rio terá tempo estável nesta terça-feira, 5/12, na cidade. O céu ficará nublado e a partir da tarde há previsões de pancadas isoladas de chuvas moderadas, ocasionalmente fortes, acompanhadas de raios. Acompanhe as notícias do tempo com o Clima Tempo. Nesta terça-feira, a circulação de ventos e a umidade devem favorecer a formação de nuvens carregadas sobre boa parte do sudeste do Brasil. O dia começa com sol na capital paulista, mas pela madrugada pode haver possibilidade de chuva fraca. Depois, pela manhã, o sol aparece com variação na nebulosidade e à tarde e à noite tem possibilidade de chuva um pouco mais forte. Em áreas do oeste e norte do estado de São Paulo, assim como boa parte do Triângulo Mineiro, áreas do sul de Minas Gerais, o alerta é de temporais. A chuva vai ser mais volumosa nessas regiões, deve vir acompanhada de rajadas de vento de mais de 80 km por hora e tem até possibilidade de granizo. Essa condição também se estende para o Médio Paraíba, no Rio de Janeiro, e as áreas de serra do território fluminense. O nordeste de Minas Gerais e boa parte do Espírito Santo, inclusive Vitória, devem ter condição de tempo firme com pouca nebulosidade. E o calor no meio da tarde também continua nessas áreas. Máxima de 35 graus em Vitória, 32 em Belo Horizonte, 30 no Rio de Janeiro e 29 em São Paulo. No interior paulista, as temperaturas devem passar da casa dos 30 graus. Vamos acompanhar agora os esportes com a final do Brasileirão. Aguardado para o final desta quarta-feira, com o final da 38ª rodada, Maurício Aragão comenta quem já caiu, quem luta para permanecer na Série A. Maurício, novamente você. Meu amigo Antônio Alexandre, a bola vai rolar nessa quarta-feira para uma rodada decisiva. O título está praticamente garantido pelo Palmeiras, mas matematicamente ainda depende. Um desastre no saldo de gols poderia tirar o título do Palmeiras, o que parece pouco provável. O Palmeiras pega o Cruzeiro, já livre do rebaixamento, mas ainda sonhando com uma vaga na Sul-Americana. Se o Cruzeiro perder e o Santos ganhar, o Santos não só escapa do rebaixamento, como tira o Cruzeiro da Sul-Americana. Então, a rodada, todo mundo tem, 90% tem ainda algum interesse. Iremos saber quem serão os 4
da Libertadores, que entram direto para a Libertadores. Palmeiras já garantido, brigando Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio e Botafogo. E 3 brigando para não cair, Santos, Bahia e Vasco. E a gente vai conhecer amanhã essa definição do Brasileirão. E assim, amigo telespectador, estamos terminando mais uma edição do Plantão de Notícias. Agradecendo a todos vocês que nos acompanham no canal 57 da Sumicity, nas nossas redes sociais, e agradecendo também aos nossos colaboradores da nossa equipe de gravação do Plantão de Notícias. Muito obrigado e até a próxima edição do nosso telejornalismo. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa.